Olá, meu nome é Fernando Rino e estamos aqui hoje com a websérie Filhos da Terra. E o episódio de hoje é com o nosso convidado Fernando Pires. Um enorme prazer tê-lo aqui, querido. Muito obrigado. O prazer é todo meu. E feliz que você veio até meu showroom em São Paulo, né? Porque aqui fica mais bonitinho. No ateliê de criação é uma zona, né? Eu já estive lá. É forma, enfim, não tem beleza nenhuma. Não, mas a beleza está No em produto. você, no produto, No produto, exatamente. é. Querido, Fernando Pires nasceu onde? São Vicente, Na maternidade de São Vicente? na maternidade, ou no hospital, que era o Dr. Olavo Ornô de Moura, Show. que é primo da minha avó materna. Ah, você não sabia? Foi ele que fez o parto da minha mãe. Olha que bacana. E aí, Fernando Pires foi criado, nasceu em São Vicente, foi criado em que bairro ali? Olha, eu acho que sempre por ali, na Vila Melo, sempre por ali. Talvez umas quadras para baixo, quando eu lembro que tinha 4 anos, passava até boi na porta de casa. Tinha um mangueirão atrás e eles saíam por ali para pegar a avenida e ir lá no Matadouro. Matadouro. Caramba, que legal. Era pitoresco. Eu lembro que uma vez meu avô estava parado na rua, assim, olhando para Malta Lima, e nisso vinha vindo os bois. Nossa, gritamos, correndo e puxamos ele, porque ele é surdo, ele era surdo de guerra. Ficou surdo na guerra, na Primeira Guerra. E isso mais ou menos quantos anos? Eu tinha aí 4 anos, 1958, mais ou menos. E aí você estudou por ali também, nas mesmas imediações? Estudei na Avenida Antônio Emerick, no colégio Antônio Pedro. No colégio Antônio Pedro, fiz primeiro e segundo, que só tinha primeiro e segundo ali. Depois eu fui para o tal grupão, na Praça Coronel Lopes, e fiz o terceiro e o quarto. E dali para o Martim Afonso. Aí, o colegial? Tudo em São Vicente, E aí você sai de São Vicente para estudar, ou você chega a fazer algum trabalho em São Vicente nesse período de estudantil? Então, aí eu entrei na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 1972, são 5 anos, e fiz um estágio na Prefeitura de São Vicente, na seção de obras. Eu saía para historiar obras, ver se está tudo ok com a planta, enfim, fiquei alguns anos lá. Fazendo estágio de arquitetura? Mais ou menos, né, porque não fazia projeto. Fiz, acho que uma vez teve um projeto para rodoviária junto com a Atílio. Para rodoviária? Era. Não sei nem se saiu do papel, não lembro. Aí depois eu fui vim trabalhar em São Paulo. E no final do curso, em 1976, o último ano, eu estava trabalhando aqui, descia tinha 2 aulas por semana só, e descia toda semana. E aí que você veio trabalhar em São Paulo também com arquitetura? Fiquei. Veio trabalhar em São Paulo também com arquitetura. Com arquitetura também. Aí, você sabia que em São Vicente não tem rodoviária ainda? Eu sei. Outro dia eu perguntei que eu ia descer, e normalmente eu vou de van para lá. E perguntei onde que é a rodoviária, né? De repente eu vou de ônibus. Sim. Não tem. Olha aí, quem sabe? Uma dica, né? Restaurar esse projeto do Fernando, de repente... Está lá na prefeitura, com certeza. Fê, quando isso tudo acontece na tua vida, você está em São Paulo com quantos anos? Aqui eu já estava com 24 anos trabalhando aqui, né? Porque eu fiquei um tempo ainda em São Vicente, depois é que eu vim para São Paulo, acho que em 76 eu fiz esse 1 ano junto com o diretor da minha faculdade, que era o escritório dele, e um outro professor de edificações. Acho que aí eu fiquei direto, né? De 76 para frente. 76 até eu começar a brincar de fazer sapato. Já começou a brincar de fazer sapato? Sim, uma cliente de Santos que falou, vamos brincar de fazer sapato, porque eu fiz a casa dela no interior de São Paulo. Tá, como arquiteto? Como arquiteto, eu fiz uma obra de 800 metros quadrados, era a sede de fazenda.
E aí a gente viajava para lá para acompanhar e surgiu essa ideia, porque sempre ela tinha uma revista de moda no carro, uma Vogue Itália, que ela era fina, né? E a gente comentava sobre o que via na revista. Aí terminou a obra, acho que durou 2 anos a obra. Aí ela sugeriu, vamos brincar de trabalhar com moda? Eu falei, vamos, eu até já fiz uma brincadeira com isso, minha mãe costura para fora, e eu comecei a fazer roupa para vender nas boutiques do Gonzaga. Porque um dia eu estava lá passando para ir na matinê do Sírio-Libanês e o cara estava fazendo a vitrine, o dono. E aí ele falou, nossa, mas de onde é essa camisa, né? Eu falei, minha mãe que fez. Eu que desenhei, mas minha mãe que fez. Nossa, você não quer fazer para cá umas 10? Aí começou essa brincadeira de fazer roupa e eu paguei alguns semestres da faculdade fazendo roupa e vendendo no Gonzaga nas boutiques. Na legal. Boutique, né? Chamava O Buticão. E depois é que eu larguei tudo isso e comecei a me dedicar mais aos sapatos. Nessa época eu ainda não fazia sapatos. E essa ação artística, ela foi desenvolvida alguma coisa em casa ou não? Não. Eu peguei assim de corajoso, né? Vamos fazer, vamos. Aí desenhei uma sandalinha rasteira, tipo Feira Hippie, toda amarrada na perna, mas já colorida, já com um detalhe diferente na frente. E aí essa minha sócia, no caso, vendeu. Aí pegamos dinheiro, eu peguei o dinheiro, comprei material, fiz 2. E foi crescendo. De 2 eu fiz 4, de 4, 16, foi somando. Logo eu fiz um contato aqui em São Paulo e comecei a produzir para uma marca daqui de São Paulo. E detalhe, né? Lembre-se que essa produção sempre em São Vicente. No princípio com a Pontos de Apoio era em Santos. Era na Washington Luiz. Isso, em frente àquele clube ali. Isso a loja? Não, isso era o ateliê. O ateliê. Mas aí tínhamos o quê? Meia dúzia de funcionários só. E depois é que a gente rompeu a sociedade e eu abri em São Vicente. E aí sim, Fernando Pires. Aí lancei minha marca, porque a outra Ponto de Apoio, como estava registrado no meu nome e no nome dela, ela não permitiu que eu usasse. Sim. Que eu que tinha criado esse nome, porque isso vem da arquitetura, né? Ponto de apoio é o quê? O pilar. Sim. Mas enfim, bobagem. Botei meu nome, apesar de achar que era muito fraquinho. Eu falei, gente, mas não vai ser legal as pessoas falarem Fernando Pires, sabe, uma coisa que apagava? Você acha? Eu acho tão Na sonoro. época eu achava, e eu tinha um pouco de vergonha das pessoas pronunciarem meu nome. Mas não tinha opção, eu já tinha feito uma mini coleção e tinha que botar etiqueta. Botei meu nome. Boa. E aí foi assim. Estourou. Logo eu estava vendendo no Brasil inteiro, foi bárbaro. E como é que começou essa coisa? Veja, a gente está falando de há 35 anos atrás, 34 anos atrás, sem internet. 1990. Sem internet, você tinha só o boca a boca ali. Como é que isso começa a evoluir aí? Eu tive uma sorte com uma grande amiga que ela tinha uma marca, uma confecção, chamada Marilda Brandão. E aí, quando ela soube que tinha me conhecido e que eu estava fazendo sapato, ela falou, deixa eu ver. Mostrei alguma coisa para ela, falei, você não quer calçar os meus desfiles? Ela fazia desfiles diários no showroom. Diariamente? Diariamente, às vezes de manhã, outra tarde. Uau! Que era exclusivo para uma cliente assistir. Para uma? Ui! Chique. E aí eu fiz os sapatos para o desfile dela. E ela falou, em contrapartida, eu vou deixar você colocar ali no cantinho, no chão, a tua coleçãozinha. Aí começou a vender, porque o povo chegava, por exemplo, de Recife, de Natal, de Salvador, e ficavam doidos com os sapatos, que eram diferenciados. E eu comecei a vender no Brasil, nas capitais todas. Que legal. Graças a ela que me deu esse empurrão, né? Esse solavanco, né? Que maravilha. E aí, como eu disse, essa produção já em São Vicente...
Já em São Vicente. Fernando Pires, a lá produção no é Parque Bitaru. sempre em São Vicente. Lá no Parque Bitaru. Que legal. E aí você absorvia, claro, evidentemente, profissionais da cidade. Sim, mas de vez em quando surgia alguém, ou de Jaú, ou de São Paulo, Sim. porque estava difícil aqui ou difícil lá, e alguém falava, vai lá em São Vicente que esse rapaz está fazendo. Olha, rapaz. Era um rapaz. Ainda sou, apesar de 70 anos. Aí, que não parece, né, gente? não, nem eu sinto. Uhum. Quer dizer, às vezes um pouco nas costas, na coluna. Daí surgiu e a gente abria a porta, entra. E aí foi crescendo, chegamos a 27 funcionários. Uau! E isso foi até 2019. Aí a gente fechou a fábrica. Eu lembro. E hoje a gente trabalha só com 5 pessoas, que fazemos um par por dia, tipo alta costura. Sim, sim. Então é só encomenda. Tem semana que não tem nenhuma encomenda. Aí na outra, de repente, tem 3. Se tiver uma só, a gente faz com maior alegria. Que legal. E com isso a gente consegue manter os 5 funcionários pagos em dia, os boletos, que só isso aí já está bom demais. Te deixa numa situação segura, confortável e agradável, né? Porque Sim. esse... bastante qualidade de vida. Sim, principal, né? Porque não tem aquela pauleira que era você abastecer uma fábrica com 27 pessoas produzindo, com 40 clientes no Brasil inteiro, e tendo que fazer grades, e comprava 500 metros de camurça preta. Agora eu compro uma pele, porque precisa. Vejam só, senhores, esse jovem senhor aqui já fez mais de 5.000 modelos de sapatos. Tem noção? Estou chegando a 6.000. Gente, mais de 5.000 modelos, especificamente criado para esse cara. De onde veio essas inspirações, Fê? Deus. Show. Só. Porque criador nós temos um só, que é ele. Eu só faço um download aqui. Ele faz lá o desenho lá no céu, e aí eu faço o download e repasso para o papel, porque é uma conexão, eu acho. Tipo, você não vê alguma coisa, eu vou fazer algo parecido com aquilo, ou não. Isso acontece também, mas a grande maioria... Fonte inspiradora, né? Quando acontece fazer um sapato, então, até eu fico espantado, é ele que manda. Show. E da onde, dentro da pesquisa, de estudo, você busca alguma linha mais italiana ou alguma coisa mais nesse sentido? Ou você tem o seu estilo próprio? Hoje já há bastante tempo eu tenho um estilo próprio, então não preciso. É claro que beber nessas águas. É claro, né? que eu vejo o que está acontecendo em Paris, em Nova York, em Londres, mas não necessariamente eu tenho que seguir aquele padrão. Sim, a tendência, né? A gente tem que prestar atenção, de repente, cores que vem para a próxima estação, porque aqui todo mundo vai seguir essa tendência de cores. E eles bebem da sua fonte? Olha, eu não vou poder afirmar isso, mas eu já vi sapato, de repente numa Vogue britânica, que eu comprei, eu olhei e falei, gente, que meu sapato está aqui? Eu não lembro de ter emprestado. Aí eu fui olhar, Yves Saint Laurent. Uia! E era exatamente Jura? o mesmo sapato. Sem tirar nem pôr, porque se eu fiquei na dúvida... Sim, claro. Mas não quero dizer que com isso ele teve a mesma fonte de inspiração, sei lá. De São Vicente pro mundo, gente. Que legal. Fê, hoje você tem um pedido, praticamente um sapato por dia. Você hoje é o estilista dos sapatos. Um por dia não, se fosse um por dia eu estava feliz, fazendo 5 por semana. Tá bom. Tem semana que só tem um, mas tem semana que de repente tem 5. Ah, tá. Bom, mas é isso, você tem uma produção ainda pujante no mundo da moda. E eu acho que a produção não é pujante no mundo da moda, mas eu marquei, né? Sim. Marquei a cidade, o país, com o meu nome, então... apesar de hoje as mulheres que estão aí com 21 anos, 22 anos
há 10 anos, elas tinham 12. Nem prestavam atenção quem era Fernando Pires. E eu estou ausente há 16 anos praticamente. Não, fechei em 2014, 10 anos eu estou ausente. Assim, de tipo ter loja, né? Então manter isso só na internet tem um monte de seguidores, bastante. E volta e meia entra mais. Mas as minhas clientes hoje elas não usam mais sapato alto. Porque a idade já não deixa. Não permite. Né? Não deixa. Mas os trabalhos que você faz, gente, são lindos. Olha. Mas de vez em quando eu saio para algum canto e aí sempre encontro alguém. Você não é fulano? Eu falei, eu mesmo. Falei, nossa, eu tive muitos sapatos seus, amo. Você é um gênio. Então eu escuto coisas que me dão... Te energiza. Me energizam. Te energiza, né? Para continuar fazendo. Exatamente. E é isso que me move, que me impulsiona. São essas pessoas que a gente encontra. Gente, às vezes até homens já maduros que falam, nossa, é você mesmo. Seu trabalho é maravilhoso. Eu fico espantado, né? Um homem está falando, mas está falando do sapato feminino, não está nem falando do masculino. Mas deles terem prestado atenção e notado. Porque o teu trabalho é belo, filho. O teu trabalho é belo, dá para ver, não preciso ser mulher para colocar o sapato, não preciso... E é diferenciado, você não encontra em qualquer loja que você vai ali no Oscar Freire, não tem nada parecido. Sim. Se bem que, por volta de 2005, mais ou menos, eu estava no Fashion Week, eu fazia muito desfile lá para eles, né? Eu calçava desfile de alguns amigos, enfim. E quando acabou o desfile que eu ia levantar, uma jornalista sentou do meu lado e me perguntou como é que eu me sentia vendo os desfiles do Fashion Week e que quase todos os desfiles os sapatos pareciam ser feitos por mim, porque começaram a beber na mesma fonte. Então essa coisa de plataforma que ninguém fazia, começaram a fazer. Plataforma invisível, começaram a fazer. E eu já fazia desde 91, quando abri a primeira loja na Alameda Franca. Mas antes todo mundo achava que era sapato de drag queen. Esse mundo LGBTQIA+, também consome muito Fernando Pires? Muito, não sei porque preço, né? Eu acho que nem todas têm possibilidade, mas todas vão ali no seu nome dele, ali na 9 de julho, e manda fazer igual. Ai, que legal. Eu fico feliz. Tipo pirata, é isso? Fernando Pires pirata. Eu não sei se o homem chama Valdir, e elas puseram o apelido dele de Valdir Pires. Maravilha. Bom, Fê, 34 anos de Fernando Pires, um cara nascido em São Vicente, já foi homenageado diversas vezes, homenageado na Câmara, foi homenageado pela Escola de Samba. E hoje, blocos, é verdade, blocos. Simpatia Real era o nome Simpatia Real, do Bitaru, né? Isso. Do Bitaru. E a fábrica era no Bitaru, sim, sim, fábrica no Bitaru. Esse cara é vicentino, é um filho da terra, e hoje eu tenho o prazer de estar realizando um sonho, porque se esse projeto, Filhos da Terra, ele existe hoje, foi por causa desse cara. Sério? Sério. Então eu não vou ser filho da terra, vou ser o pai dos filhos da terra. Do projeto. Eu tive a ideia, muitos anos atrás, em homenageá-lo. Não o conhecia, né? O conheci depois. Já conhecia o seu trabalho, já via o quanto o seu trabalho tinha qualidade. E independente dos grandes nomes artísticos, né? Era um trabalho que chamava a atenção, que era de muito bom gosto. Então esse projeto Filhos da Terra nasce com a intenção de homenagear primeiro esse cara. E depois ele tem desdobramento para outras homenagens. Então eu estou muito feliz de estar hoje aqui te entrevistando, Fê. E aí, para a gente fechar, como é que as estrelas começaram a usar Fernando Pires? Como é que as estrelas começaram a
conhecer Fernando Pires? Eu vou começar do princípio. A primeira que me procurou foi Irene Ravache. Uau! Isso no século passado. Sim. Para calçá-la junto com a Regina Braga no teatro. Falou. A peça chamava... Ah, eu esqueci o nome, gente. Intimidade Indecente? Não, não era. Eu sei que era uma peça interessante, porque a Regina fazia a mãe a Regina fazia a mãe da Irene, aí depois, quando envelhecem, a Irene passa a ser a mãe, né, que cuida, que é o normal que acontece, sim, né? Sim. A mãe vai sair, não vai esquecer a capa, não vai esquecer o guarda-chuva. Não esquece o agasalho. Que faziam com a gente. Sim, não esquece o agasalho. Só que foram sapatinhos clássicos, básicos, sapatilha, ou saltinho assim, tudo cinza. Como o figurino era todo cinza. Então aquilo não chamou a atenção de ninguém. Aí depois dela, já veio Cláudia Raia. Também para o teatro? Também para o teatro. Ela já veio do Rio com o meu telefone na agenda. Tá. E aí me ligaram, eu fui assistir o espetáculo na Fuja da Raia e levei um sapato para ela, de saltão, com uma franja de canutilhos coloridos. E aí fui entregar. Me buscaram na rua, né? Porque eu deixei com um amigo que fazia o cabelo dela para esconder o microfone. E ela pediu para me buscar. Cadê ele? Quero conhecer. Aí eu entrei no camarim dela assim, todo encolhidinho. E ela fez assim, que talento! Enorme a mulher. Imagino. Com um roupão branco até o chão e uma toalha branca na cabeça. Tive que olhar para cima. E ela... vai ficar amigos. Aí depois ela ligou marcando para ir no meu apartamento, que eu tinha, como aqui, tinha um showroom. Não era aqui, era do outro lado da Paulista. E ela falou, não, de hoje em diante, eu só vou usar sapato seu. Ela falou na entrevista para a Mauri, esse homem agora é dono dos meus pés. Ai, que legal. E aí ela virou minha madrinha, né? Porque ela falou, eu não vou embora de São Paulo, que eu termino em dezembro, sem inaugurar uma loja sua. Quero ser madrinha. Aí eu consegui uma lojinha aqui na Franca, e lá veio Cláudia, com 3 metros de altura, com uma sandália que eu fiz para ela, cheia de frutinhas penduradas, e salto 17. Uia! Já lá alta, né? Imagina. No desfile, que foi na rua, a gente fez uma passarela na rua, em frente à loja, ela se saía acima da cabeça de todo mundo. Você vê a filmagem, todo mundo está aqui e ela por cima, assim, aquele cabeção. Aí teve também, de princípio, eu acho que até antes da Cláudia, foi a Marília Pera. Falou. Marília Pera foi fazer Hebe e eu calcei ela. Fiz um sapato para ela. A Marília, você calçou a Marília primeiro? A Marília. E aí depois você calça a Hebe, né? Por causa da Marília. Falou! Aí Marília estava com um sapato meu, que era um Scarpa preto, mas que tinha o skyline de Nova York em amarelo. Em couro amarelo costurado em cima, com os predinhos, a Estátua da Liberdade. A Hebe, quando viu, não resistiu. Falou, meu Deus, que sapato é esse, Marília? Aí ela falou, é do Fernando Pires, você não conhece? Ela, não conheço. Aí ela falou, peraí, que número você calça? Ela, 37. Eu vou pedir para ele. Ela olhou para a câmera e pediu um sapato no ar. Do ar para a Hebe. Aí ela voltou depois de 3 meses, que Collor assumiu, que teve toda aquela parafernália. Ela voltou para lançar o LP, do Elas por Ela. E levou um sapato igual para a Hebe, porém, em vez de ser amarelo, era dourado. Preto com dourado. E a Hebe entrou já com o sapato no pé no programa. Aí a Marília entra para cantar, ela fala, olha o que o Fernando Pires me mandou. Ela mesmo que levou. E aí foi a saga Hebe Camargo pro resto da vida, né? Você chegou aí no programa dela, né? Eu ia 2 vezes por ano. Fazia o desfile de verão e o desfile de inverno. Olha que maravilha. E que ótima vitrine também, né? E gratuito. Sim, sim.
que é o mais importante, Sim. porque para fazer um desfile lá custava muito. Sim. Para a Hebe falar o nome da estilista era mais um tanto. Sim. Mas foi uma empatia entre eu e ela, assim, que eu sempre falei, não, a gente tem uma conexão, não é possível. E aí eu calçava ela quase toda segunda-feira, com o maior prazer. Sim. E ela, deixa eu pagar. Eu falei, não, Não precisa, né? Claro. por favor. Não Quando precisa. você fala o F de Fernando, várias clientes já me procuram no dia seguinte. Para com isso, eu tenho o maior prazer de calçar, mesmo que ninguém me procure mais. E foram vários anos, né? De 90 até 2012, quando ela faleceu. Então, nesse tempo todo, esses dois foram 24 desfiles, mais ou menos. E tudo sendo confeccionado em São Vicente. São Vicente. Detalhe importante, tudo isso de São Vicente. Terra natal. É isso aí. E aí depois, o grande tchan foi com a... Pois é, ela está chegando aí, né? No Rio de Janeiro, Madonna, que foi em 93. Então, 3 anos depois que nasceu Fernando Pires, eu calcei Madonna e ela saiu com a minha sandália nos pés no Rio de Janeiro para jantar. No dia seguinte que ela saiu daqui, foi para lá, à noite ela foi jantar com a sandália que eu dei para ela. E que ela subiu no avião com a minha sacolinha na mão. Com a sacolinha na mão. Eu, quando vi na televisão, falei, gente, ela está com a minha sacolinha na mão, porque o irmão dela tinha passado na loja e levou essa última sandália para ela. E não deu tempo, porque ele falou, o pessoal já está indo para o aeroporto. Ele entregou para ela e ela subiu com a sacola na mão. Para que ninguém pegasse, né? E de lá para cá, eu já enviei para ela várias vezes. Novos sapatos, novas botas, novas sandálias. E quem mais você já vestiu aí ao longo da sua carreira? Liza Minnelli. Uau! Tenho foto, viu? Depois te mando. Manda. Liza Minnelli, Diana Ross, Donna Summer, Mariah Carey. Aí é um bocado de gente. Deborah Cox. É muita gente. E agora, nesse... E aqui no Brasil, acho que todas, né? Todas. A gente estava marcando a entrevista, e aí ia ser na semana passada, e ele falou que não podia, porque ia fazer 2 botas para Cláudia Leite. É verdade. Porque, como eu não tenho estoque do material, eu tinha que comprar naquele dia e mandar para Santos para fazer quer dizer, no dia seguinte, que era o dia da história. Mandar para São Vicente para eles fazerem as 2 botas dela. Era bota? Acho que era. Você falou 2 coisas da Cláudia. Acho que era bota, você falou bota, acho. Era assim, uma preta e uma vermelha. Agora eu já estou fazendo 2 calças bota. É calça que é bota. Vestido na foto. Já vi. Para ela também. Uma vermelha e uma azul. E fiz Ivete também, essa semana passada. 2 botas vermelhas. Tem um comercial que ela vai gravar. Uma delas era para dublê. Ela tinha que ter a mesma bota. Sim. E aí, Anitta, Carnaval... Nossa, Carnaval foi louco. Porque só Ivete, acho que ela fez uns 15 pares. Cláudia, por aí também. É bacana que agora elas não põem qualquer coisa no pé. Sim. Agora elas querem, outro figurino, então qual é o ideal? É um sapato, é uma sandália, é uma bota. E elas estão investindo. Legal. E tudo? Anitta também, Ludmilla, Elba, Sabrina Sato, Lorin Prota. É uma infinidade. E tudo aqui desse camarada faz de São isso Vicente. Em São Vicente. Fê, cara, que honra, que alegria. Primeiro, eu queria te agradecer imensamente por você ter dado oportunidade, porque aí faz tanto tempo que a gente conversa, daquele cara mais novo que bateu na tua porta pedindo um pedaço de couro para fazer um cenário. E aí eu comecei a puxar papo com você e tal. E aí você deu corda e a gente começou aí uma amizade. Pra que eu fui dar corda? Começou uma amizade e estamos concluindo hoje uma ideia
que estava na minha cabeça, que foi desenhado de um jeito, mudou, foi para outro e hoje a gente está concretizando. Obrigado pela sua participação, sua amizade, obrigado pela sua agenda, obrigado pela sua generosidade e obrigado por ser filho da terra. Obrigado mesmo, cara. Pai dos filhos da terra agora. Obrigado, Fê. Obrigado eu, querido. Foi um prazer. Gente, no próximo episódio, outra surpresa boa. Você conseguiu falar com a Laura? Consegui.